Olá e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas, comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? Peter, a gente combinou que a gente não ia falar que a gente tá em todas as redes sociais, em todos os episódios, que a gente ia dar uma folga, mas a gente tá falando de redes sociais hoje, então não dá pra pular, vamos lá. A gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, a gente tem um site internute.com e a gente recebe e-mails pelo oi@internute.com. Mas a gente devia estar nas redes sociais? Eu não sei bem qual que é a pergunta dessa semana. Essa é uma das sub-perguntas que vão entrar na pergunta de hoje. A pergunta de hoje é: quão sociais são as redes sociais? Peter, deixa eu te fazer uma pergunta pra começar aqui. Tu acha que a gente precisa explicar o que são redes sociais ou a gente já ataca direto pra discussão? Eu acho que sempre vale uma breve introduçãozinha do tema. Óbvio que todo mundo sabe o que a gente quer dizer quando a gente fala redes sociais. A gente está falando especificamente do Facebook, do Instagram, do Twitter, do Snapchat, essas plataformas de redes sociais que a gente conhece. Mas é legal a gente comentar que redes sociais não é um termo que surge das tecnologias digitais, ela sempre existiu, é um termo da sociologia para falar sobre conexões entre pessoas. Então, as redes sociais sempre existiram, né? A definição conceitual é que é um conjunto de contatos que ligam vários atores. Então, essa é a definição bem acadêmica mesmo, assim, de que são vários pontos, várias pessoas que têm conexões entre si, sejam essas conexões familiares, de amigos, de trabalho, enfim. E isso cria uma rede social. Quando a gente vai para os meios digitais, se criam esses sites de redes sociais, essas plataformas, onde a gente pode simular esse tipo de conexão, esse tipo de interação. É interessante perceber como as redes sociais online mudaram as redes sociais que existiam antes das redes online. Porém, não. É interessante perceber que hoje as redes sociais, no sentido sociológico da palavra, são muito maiores. Porém, será que são mesmo? Porque é bem legal a gente começar a falar desse assunto, porque quando a gente está falando lá do começo das tecnologias digitais, quando as plataformas sociais e os sites começam a crescer e se tornar extremamente relevantes na nossa vida, a gente até já comentou isso em outro episódio, mas existia uma certa inocência de que tudo que viria da internet seria extremamente positivo, né? A gente tem essa descentralização das informações, então não são grandes players que dominam todas as informações e centralizam tudo, todas as pessoas têm acesso a todas as informações. Isso democratiza o acesso, todo mundo pode participar das conversas, interagir e criar conteúdos. Então, sempre se viu isso como algo extremamente positivo e eu acho que agora a gente está num momento, assim, de quase 20 anos depois dessas tecnologias, de dar uma parada e começar a pensar, será que tudo que veio é positivo ou será que elas não estão causando alguns problemas também? Então, acho que isso é uma discussão que a gente está começando a ter na sociedade como um todo e que eu acho que é bem relevante de discutir aqui também. Sim, muito bem colocado. Eu acho que uma explicação bem simplista para quem está um pouco por fora de por que as redes sociais estão sendo mal vistas ultimamente. Acho que a maneira mais resumida possível é o seguinte: essas redes sociais são empresas que visam lucro. O lucro vem em forma de propagandas que elas exibem. E para conseguir exibir mais propagandas, elas precisam de mais usuários e elas precisam que os usuários fiquem mais tempo possível. Então a discussão que se começa a ter recentemente é que essas redes sociais estão manipulando algumas coisas aí para trazer cada vez mais usuários e que o objetivo delas é ter cada vez mais lucro e não oferecer necessariamente um espaço democrático onde todo mundo consiga conversar e todo mundo tenha a mesma voz. Então existem esses dois lados da moeda, a rede social como um lugar onde todo mundo é igual e consegue conversar e consegue criar conteúdo, versus essa imagem que está se criando das redes como algo bem mais corporativo, que está, entre aspas, usando os usuários ao invés de oferecer um serviço de qualidade. Eu não sei se a gente já começa, Peter, agora a falar desse lado de corporações por trás. Eu acho que sim, eu acho que é bem relevante tu ter trazido assim, esses dois lados da moeda, porque de fato eu tenho os aspectos extremamente positivos. O simples fato da gente estar podendo gravar esse podcast agora é um exemplo desse lado positivo, assim. Tu tá em outro continente, a gente tá gravando aqui em tempo real juntos, isso é algo que é através de uma mídia social, né? Nesse caso aqui a gente tá gravando no FaceTime. E também tem esse outro lado, assim, que a gente... Existe até a brincadeira de que só existem dois grupos que chamam seus clientes de usuários. São as redes sociais e os traficantes. Existem realmente aspectos negativos de que a gente está olhando muitas vezes para esses usuários como números realmente e se objetivando simplesmente a retenção desses usuários pelo maior tempo, pelo crescimento desses grupos, enfim. Mas eu pelo menos tenho o ponto de vista, eu não sei se tu tem o mesmo, de que não está especificamente atrelado a uma ou duas corporações. Me parece que essa questão é muito mais sociológica e eu acho que faz sentido a gente conversar aqui nesse aspecto mais sociológico de como a gente se relaciona com essas redes e como é que as redes sociais se relacionam de volta com a sociedade, do que de fato uma empresa ou duas que tem alguma prática que
pode ser entendida como algo ruim ou pela falta de regulamentações, enfim. Não, perfeito. Eu, particularmente, também não acho que isso seja um problema causado por corporações ou por uma corporação. Até porque, cara, o meu grande problema com esse argumento é esse de que as pessoas vêm dizer que, não, as redes sociais, elas têm... As empresas que oferecem esse serviço têm o objetivo de ganhar dinheiro e não... E eu acho isso muito esquisito como um argumento, porque é óbvio que o objetivo final de uma empresa sempre vai ser ganhar dinheiro, esse é o fundamento do mercado. E aí elas vão oferecer um serviço e tu tá livre pra adquirir aquele serviço ou não. E aí tem muito aquele papo de que, se tu tá usufruindo desse serviço sem pagar por nada é porque tu não é o cliente, é porque tu é o produto, né? Porque eles estão vendendo a tua atenção. E esse é um argumento muito forte contra as redes sociais, que agora vamos entrar um pouquinho nos lados negativos, então, para começar aqui os dois lados da moeda, que eu não acho que seja um argumento muito forte, porque eu acho que isso já existe desde os primórdios. Quando tu escuta um programa de rádio, assiste um programa de televisão, tu não tá pagando pra ver aquilo, tu tá pagando com a atenção que tu oferece durante os comerciais. Com as redes sociais é a mesma coisa, a diferença é que a tecnologia utilizada pra fazer isso é muito mais avançada e eles conseguem ser mais assertivos no que eles mostram pra ti, por isso fica mais interessante pra quem tá anunciando, mas eu não acho que isso seja um grande problema. Aí no Brasil, por exemplo, shoppings são um ponto de encontro, principalmente em cidades maiores. E se tu vai num shopping, tu tem ali as lojas que estão ali pra vender, pra fazer dinheiro também, e tu tá usando o que aquele shopping oferece, aí tu vai gastar ou não, enfim, é a opção tua. Então eu não acho que isso seja um grande argumento, assim. Eu acho que é importante as pessoas saberem por que as redes sociais são gratuitas e o que isso traz consigo, mas eu não acho que isso seja necessariamente um problema. Agora, Peter, uma coisa que a gente escuta bastante também é que as pessoas estão menos sociáveis, principalmente os jovens. Os jovens, os adolescentes, hoje em dia estão muito menos sociáveis, eles não sabem, entre aspas, interagir com as pessoas cara a cara, eles não sabem mais, porque eles estão muito tempo online. E aí eu acho esse argumento um pouco paradoxal e eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, se tu acha que esse argumento faz sentido ou não. Eu acho ele paradoxal porque basicamente o que as pessoas estão dizendo com isso é que hoje as pessoas estão socializando mais, então elas são menos sociáveis. Pra mim isso não faz muito sentido, elas estão socializando mais, entende? Só que é um ambiente diferente, elas estão socializando mais online, de repente menos face a face, talvez, ou mesmo tanto, não sei. Mas o fato é que elas estão socializando mais online, e o argumento é que isso torna elas menos sociáveis. Eu não sei se eu concordo, mas eu também não sei se a gente teve tempo suficiente ou estudos o suficiente para poder chegar nessa conclusão, sabe? Parece que é um fenômeno relativamente novo para a gente simplesmente dizer, os jovens não vão mais atrás de socializar com outras pessoas. É claro que aqui quem fala esse argumento não está dizendo que as pessoas não socializam mais, elas estão falando que elas não socializam mais face a face, eu acho que é isso que elas querem dizer, se elas estão nas redes sociais. Elas estão socializando de alguma forma, mas também tem aquela questão que a gente já comentou em outros episódios de que os jovens, eles sempre têm características que sempre são criticadas pelas gerações mais velhas. E esse é um dos que aparecem com frequência, assim, os jovens atuais são menos sociáveis, eles interagem menos com os adultos do que antigamente, o que nem sempre é verdade. Os adolescentes, eles meio que são, por natureza, mais tímidos. Eles querem se fechar em grupos sociais menores porque eles estão justamente buscando a própria identidade. Então, eles querem se distanciar um pouco da identidade da família e começam a buscar a identidade própria. Então, todas as gerações a gente tem esses aspectos dos jovens que se distanciam e não falam com outras pessoas. Um dos argumentos que vem junto com essa ideia de que os jovens não socializam mais é sempre essa questão de, tipo, um jovem que está interessado em outra pessoa, mas aí ele tem vergonha de falar com ela, e aí ele vai para as redes sociais para fugir daquele problema, entre aspas. Isso também acontecia com todas as gerações, assim, antigamente tu via aquela outra pessoa, tu estava interessado, mas tu ficava tímido e tu achava outra coisa para se distanciar, assim, que fosse ir jogar futebol, sabe? Tu ia achar alguma outra desculpa, porque é uma timidez que é natural do crescimento da adolescência, não acho que seja necessariamente culpa das redes sociais, sabe? Cara, esse é um argumento bem interessante. Agora, enquanto você estava falando isso, eu estava lembrando daquele vídeo que você me mandou semana passada, que era o pessoal da geração dos baby boomers falando sobre como eles se rebelaram contra o mundo ou contra a sociedade na época deles. E era até bem mais pesado, digamos assim, do que essa galera que fica com a cara enfiada nesses telefones o dia inteiro, se tu for pensar no cenário inteiro. Então, sim, faz bastante sentido, não é que essa geração não sabe mais socializar, eles estão usando as ferramentas que eles têm no momento para se distanciar um pouco do que eles conheciam até então. E a internet é maravilhosa para isso, ela te leva para qualquer outro lugar sem precisar de todo o trabalho que vem junto. E claro, isso não quer dizer que não existem argumentos contra as redes sociais. É só porque geralmente esse é um dos que mais aparece e esse é um dos que, pelo menos me parece, ter menos fundamento, assim.
que ele é quase mais uma reação do que algo que tem alguns estudos por trás. Mas a gente tem várias outras coisas que a gente pode discutir aqui. Algumas, essas ideias de ter mindless clicks, assim, que eles falam, que é tipo a gente clicar nas coisas e ficar vendo as coisas sem pensar muito no que está acontecendo, assim, sem refletir ou parar para pensar no que a gente está vendo. Um outro que eu vejo com frequência também é essa ideia que se criou de Instagram reality, assim, que a gente tem uma realidade paralela nas redes sociais e a gente fica meio que tentando emular aquilo. Então, obviamente, todo mundo que está postando nas redes sociais está postando só os momentos positivos da sua vida, né? E aí, quando a gente está só sendo a pessoa que vai ler, vai receber esses conteúdos, parece que sempre tudo que a gente olha, tá todo mundo fazendo coisas maravilhosas, tá todo mundo viajando, tá todo mundo em casamento, tá todo mundo super feliz, ninguém nunca tem problemas. E aí tu fica se comparando, e a gente já falou muitas vezes sobre paradoxo de escolha, esse tipo de coisa. E a gente fica se comparando com essas pessoas e imaginando, nossa, eu tô aqui em casa, não tenho nada pra fazer, tá um tédio, e olha como todo mundo tá fazendo coisas legais, eu tô aqui não fazendo nada. Esse é um problema que eu vejo que é bem grande, assim, e é uma questão da gente aprender a usar as redes sociais. Um outro que é extremamente grande, que a gente pode discutir aqui também, é a questão das bolhas sociais. A gente procura, obviamente, por pessoas que têm assuntos em comum com a gente, e nas redes sociais é fácil a gente ignorar os outros, né? A gente não ir atrás de opiniões contrárias à nossa, e a gente se isola ali. Outra questão que a gente tem é a questão dessa sobrecarga sensorial que a gente tem, então sempre tendo estímulos o tempo inteiro e o nosso cérebro está sempre buscando mais estímulos. A gente cria quase o que se chama de vício de dopamina, então a gente está sempre tentando ter feedbacks positivos de tudo, e aí pode chegar um momento em que a gente vai criar mais ansiedade, porque a gente não vai saber se relacionar com o tédio, que é também uma coisa que a gente falou em outro episódio. Então, enfim, eu listei alguns aqui, mas a gente tem vários que a gente pode discutir, né? Eu tô ouvindo esse monte de argumento contra redes sociais e eu tô imaginando o Bruno de 8 anos atrás ficando furioso ouvindo essa lista, mas não conseguindo argumentar contra nenhum deles. Hoje em dia eu já sou bem menos entusiasta das redes sociais e eu tô rindo porque eu participava de um grupo chamado Entusiastas do Social Media e eu não participo mais. Lá por 2010, entrando na faculdade, eu achava que e-mail tava morrendo, que ninguém usava mais e que redes sociais era só o que ia acontecer. E hoje eu já tenho uma visão bem diferente disso. E esse tema é meio desconfortável, tá ficando desconfortável pra mim nessa altura da conversa, porque eu já faz uns anos, talvez, no mínimo uns meses, que eu começo a concordar com o lado que eu não queria estar concordando. Eu começo a concordar com essa galera que tá listando os problemas das redes sociais e elencando elas como algo problemático. Mas eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou bem na introdução aqui do episódio, né? Que é justamente a gente passou por esse momento de inocência, de achar que tudo que viria da internet seria positivo e super bom pra gente. Uhum. E aí a gente tá começando a perceber que, obviamente, tinham problemas, né? Que nem tudo ia ser uma maravilha. Então a gente tá nesse momento de inflexão da sociedade em que é, de fato, desconfortável, né? Eu também, a gente fez comunicação digital, então a gente acreditava muito nas redes sociais, ainda acho que são ferramentas extraordinárias, mas a gente tem que começar a dar atenção também pros problemas delas, né? Não só ficar vangloriando os lados positivos. Ok, mas o jeito que tu coloca isso é algo que eu consigo concordar 100%. O jeito que a gente vê os especialistas e o pessoal falando sobre isso, principalmente a galera que tá preocupada com isso, eu acho que é uma mudança muito, muito íngreme, muito mais íngreme do que deveria ser. Assim como foi no começo, redes sociais é uma maravilha. Lembra quando o Orkut explodiu no Brasil? Meu Deus, Orkut era uau! Orkut era a melhor coisa do mundo. Depois Facebook, enfim. Foi uma subida muito íngreme e agora é uma descida muito íngreme. Tá todo mundo falando, não, pera aí, redes sociais que a gente amou por 10 anos, agora é o grande vilão da sociedade. Eu acho que é muito, muito íngreme. Deixa eu pegar esses 4 pontos aí negativos que tu citou. Eu tenho mais uns positivos, uns negativos aqui pra passar também. Mas vamos lá, tu falou de mindless clicks, de Instagram reality, de bolhas sociais e de sobrecarga de estímulos. Sobrecarga de estímulos, deixa eu começar com esse último aqui. Naquele documentário que tá no Netflix agora, o Social Dilemma, acho que tu assistiu também, né, antes de gravar esse episódio. Teve um cara ali, o Tim Kendall, que falou que pra ele as redes sociais são impossíveis de largar e que ele leva o celular pro quarto toda noite, que ele não consegue ficar longe e que o celular virou um item que ele usa pra se acalmar e que ele não consegue mais fazer isso sem o telefone. E eu achei esse um argumento bem forte, mas eu acho que ele começa a ser bem verdadeiro. Sim, claro, realmente uma das coisas que vários desses programas, várias dessas plataformas tenta promover justamente para que tu se sinta sempre confortável dentro delas, né? Um dos objetivos dela é retenção. A gente falou do tempo que a gente tem que ficar olhando para essas redes e quanto mais tempo a gente ficar nessa rede, a gente não fica nas outras, então isso é positivo para eles, né? E aí a gente cria também esse mecanismo no nosso cérebro quase pavloviano, assim, de que quando eu tô me sentindo meio mal,
eu vou abrir uma rede social e vai ter alguma coisa positiva para me estimular. Seja tipo quando eu vou deitar na cama e eu começo a pensar nos problemas do dia, eu pego logo o celular na mão para tentar me distrair, pensar em uma coisa positiva e não ficar pensando nos problemas que eu tinha. E só uma outra coisa que eu queria comentar, tu comentou ali da galera que tá argumentando sobre esses problemas, né? E que eles são bastante extremistas em alguns aspectos. Eu acho que é porque talvez a gente tá nesse momento de inflexão onde a gente precisa puxar argumentos, às vezes, extremos para poder chamar atenção para a conversa, assim. E aí depois, aos poucos, a gente vai criando essa média de qual que é o caminho ideal, sabe? Eu acho isso muito perigoso. Mas eu acho que sim, eu acho que tu tem razão. Mas eu acho que é um método muito perigoso de se abordar alguma coisa, porque quando tu chega com esse extremismo todo, eu vejo duas coisas acontecendo. Uma delas é as pessoas te vendo como um lunático e achando que isso é pura teoria da conspiração e que tá tudo errado. Ou as pessoas se apavorando bem mais do que elas precisam se apavorar, que também é uma coisa que a gente tem visto ultimamente aqui pra América do Norte, principalmente Estados Unidos. A galera fica apavorada com várias dessas coisas aí que eu acho que não são tão apavorantes assim quanto eles falam. Agora, essa questão que tu falou da retenção, que o trabalho da rede social é justamente te prender ali, e por isso acaba ficando meio viciante de pegar o celular o tempo todo, liga perfeitamente no teu terceiro item ali, que era a questão de bolhas sociais. E aí isso é uma coisa tão fascinante quanto ruim, eu acho. Que é a capacidade que as redes sociais têm de te manter na bolha social, porque eles querem, como tu falou, que tu fique confortável ali, então eles conseguem te manter preso na bolha social. Isso, Peter, de bolha social, da gente abrir o Facebook e ver só pessoas cuja opinião é a mesma que a nossa, etc e tal. Isso aí também, as pessoas falam como se fosse o grande problema do século. Eu acho que é um problema sim, mas eu acho que a solução para esse problema é saber que isso acontece. Só isso. Tu não precisa mudar a tua vida, tu não precisa abandonar o Facebook porque tu tá preso numa bolha social. Tu só precisa saber que aquilo ali que tá aparecendo na tua frente é uma visão do que a tua comunidade, do que as pessoas que têm a mesma filosofia que tu acham em relação aos problemas e que existe um mundo do lado de fora daquilo ali. Eu acho que essa última parte é o que as pessoas esquecem às vezes. E eu acho que é por isso que as bolhas sociais acabam sendo tão problemáticas, quando na verdade elas não precisariam ser, porque bolha social, o conceito da coisa toda, é uma coisa que a gente já tem há muito tempo, muito antes da internet. O ser humano, o nosso cérebro, ele tem a expectativa de viver numa comunidade de 150 pessoas. A partir daí, a comunidade começa a se quebrar, começa a se dividir. E isso é um estudo muito mais velho que redes sociais. Isso é um dado de evolução humana. E as pessoas não viviam em cidades de 150 pessoas antes das redes sociais surgirem. As nossas cidades, as nossas comunidades já eram muito maiores. E a gente cria essa bolha social em volta da gente. O que acontece com as redes sociais é que as pessoas não percebem que elas estão presas dentro da bolha, mas o fato da bolha existir, eu não acho que seja um grande problema. Não sei se tu concorda comigo. Sim, essa questão da bolha, ela é um aspecto super natural e eu acho que até instintivo, assim, da gente ficar buscando nossos pares para criar uma tribo aí que vai se proteger simultaneamente, né? O problema que se traz muito nesse argumento é que essa bolha social acaba criando divisões políticas até, né? Uhum. Porque obviamente a rede social quer te manter ali mais tempo, que a gente falou, quer reter os usuários. E aí quando tu vê uma opinião oposta à tua, pode ser que tu fique com raiva, esse cara não sabe o que ele tá falando e tu fecha a rede social. Então isso é péssimo pra rede social. Então é bem essa ideia de manter a pessoa sempre confortável. Eu entendo o que tu quer dizer, de, tipo, as pessoas têm que entender como é que funciona esse tipo de coisa, como é que se cria essa bolha social pra te entender como é que vai se proteger dela, digamos assim. Mas o argumento que trazem, e aí se traz sempre numa perspectiva de futuro, né? Eu acho que essa preocupação deles é que sim, hoje a gente até consegue sobreviver com isso, mas no futuro a gente não sabe, porque cada vez mais as pessoas se informam só através das redes sociais. Elas deixam de assistir televisão, de ter outros veículos de imprensa em comum, de conversar em outros lugares. Sim. Então meio que tu cria uma visão de mundo só por causa dessa bolha. Então tu não tem outras coisas pra criar essa média com as outras pessoas da população, sabe? Sim. Não, aí que eu acho que é o lado negativo. É que o que eu tô querendo dizer é que bolha social não é um fenômeno 100% negativo, mas que ela tem um lado negativo, que é justamente esse aí que tu tá comentando agora. Eu, inclusive, tive uma fase em que todas as notícias que eu lia e que eu assistia vinham de redes sociais, Snapchat, Facebook, etc e tal. Mas eu passei dessa fase, e depois que eu passei dessa fase, eu percebi que realmente existia muito mais coisa do que aquilo ali que eu tava vendo, de fato. E só pra fechar essa questão sobre bolhas sociais, também não significa que no passado as pessoas não podiam criar bolhas de informação, digamos assim. Eu podia escolher um veículo de imprensa, um jornal que seja, ler só aquele e eu vou ter só aquela visão de mundo sobre aqueles assuntos, então eu ia estar criando uma certa bolha de certa forma.
Mas uma coisa que vem junto com esse argumento é que justamente a imprensa, por pior que ela possa ser, ela ainda é regulamentada, enquanto as redes sociais ainda não são muito bem regulamentadas no mundo inteiro. Um pouquinho de Velho Oeste ainda. É isso aí que o pessoal tá tentando fazer, regulamentar um pouco mais, mas hoje em dia tem muito pouca coisa que tu vai colocar lá e que vai ser retirada, independente de ser mentira ou verdade. Peter, eu falei que eu ia comentar os 4 pontos negativos que tu trouxe aí antes de partir pra frente, mas teve outra coisa que tu falou. Eu não esqueci, mas é que teve outra coisa que tu falou ali que eu queria comentar também, que é isso aí de pegar o celular o tempo todo, não deixar os pensamentos viajarem pra outro lugar, ficar pegando o celular o tempo todo. E aí tem 2 coisas interessantes aqui. A primeira delas é um estudo científico que eu tenho certeza que tu conhece, que fala que as redes sociais são como caça-níqueis. E eu já tinha ouvido isso várias vezes, mas aí pra pesquisa desse episódio eu fui pesquisar por que se diz que as redes sociais são como caça-níqueis. E eu achei que fosse porque cada vez que tu abre é como girar o slot ali, o caça-níquel, e talvez venha uma recompensa, talvez não. Eu achei que era só isso, eu achei que a metáfora terminava aí, mas não, na verdade não é nenhuma metáfora, é uma comparação bem lógica mesmo, porque elas ativam a mesma parte do cérebro. E eu achei que era só isso, mas não, tem uma coisa a mais, que isso que eu achei muito legal, que é o seguinte: quando tu tá aprendendo alguma coisa nova, ou por exemplo, quando tu vai jogar no cassino pela primeira vez, pela segunda vez, tu tem a dica e a recompensa. Então a dica pro teu cérebro é quando a roleta começa a girar. Isso aí é uma dica que vem pro teu cérebro, tu sabe o que tá acontecendo. Aí não veio nada, ok. Aí na segunda não veio nada. Aí na terceira veio uma recompensa. Aí o teu cérebro fica felizão, ele libera a dopamina, tu fica super feliz que tu conseguiu uma moedinha. À medida que tu vai jogando, essa felicidade começa a vir enquanto a roleta tá girando. Ela vem na dica e não na recompensa, porque tu tá esperando aquela recompensa, tu já sabe que ela é possível. E o que acontece com os caça-níqueis e também acontece com as redes sociais é que quando a gente pega e vai olhar, a gente já fica feliz, porque a gente já sabe, entre aspas, que vai ter uma recompensa. No caso do caça-níquel, a recompensa é o dinheiro. No caso das redes sociais, é ter uma mensagem pra ti, é ter um comentário, é ter uma curtida, alguma coisa assim. E aí, quando a gente vê que não tem aquela curtida, não tem aquilo que a gente tá esperando, o nosso nível baixa muito. Então, pegar o celular o tempo todo não é como se a gente fosse ficar feliz quando a gente vê alguma coisa. Não, a gente fica meio que feliz de uma maneira meio falsa todas as vezes que a gente pega o celular. E essa felicidade é destruída todas as vezes que não tem algo nos esperando ali. Que é a mesma coisa que acontece com o nosso cérebro quando a gente fica jogando. E é justamente por isso que é de todo o interesse do cassino e das redes sociais largar essas recompensas de vez em quando, pra tu continuar pegando o tempo todo. Então elas não estão ali sempre, mas também não é como se elas nunca fossem estar ali. Uma coisa que eu percebi é que, ultimamente, sempre tem notificação de alguma coisa. Antigamente, eu não sei se eu tô falando bobagem, mas eu tenho a impressão que antigamente eu recebia notificações quando alguém comentava em alguma coisa minha, ou mandava uma mensagem. Agora eu pego e sempre tem uma notificação do tipo, seu amigo criou uma página, sempre tem alguma coisa ali. E às vezes é uma coisa que eu vou gostar, algum amigo me mandou alguma coisa, às vezes é uma coisa que nem tanto, mas sempre parece que tem alguma coisa tentando puxar minha atenção ali. E outro argumento sobre isso de pegar o celular o tempo todo e isso ser um pouco nocivo, e aí eu vou só comentar uma coisa, porque eu assisti uma palestra do Joseph Gordon-Levitt, e a palestra dele se chama Como que querer atenção o tempo todo te torna uma pessoa menos criativa. Vamos colocar o link aqui, eu acho que vale a pena para quem tá interessado nesse assunto assistir a palestra dele, que é bem legal. Basicamente o que ele tá dizendo é quanto mais tempo ele passava se preocupando com essas recompensas, entre aspas, menos tempo ele gastava fazendo as coisas do jeito que elas têm que ser feitas, e aí ele fala muito do trabalho dele de ator, que quando ele tá focado no que ele tá fazendo, ele atua bem, e quando ele tá pensando na galera que tá no set, em volta, observando, ele acaba fazendo as coisas meia boca. É bem legal o jeito que ele coloca isso. Eu não sei se você já chegou a ver essa palestra dele. Eu nunca vi a palestra dele, mas eu já vi esse argumento várias vezes. Essa ideia de que a gente tem que fugir um pouco das redes para aprender a viver sem elas, de certa forma. Tanto que surge já essa ideia na psicologia de detox de dopamina, né? Não vou entrar nos detalhes disso, porque a gente não é psicólogo, mas esse é um tratamento que está começando a existir, da gente começar a olhar para como é que a gente está usando os meios sociais, todos eles, né? Não só as redes sociais em si, para ver como é que isso está afetando os nossos níveis de dopamina e a gente fazer um certo detox para que a gente não se torne um viciado em dopamina, né? Então isso é uma coisa bem interessante aí que eu acho que a gente ainda vai ouvir falar bastante no futuro, né? Sabe que eu fiz isso aí sem querer, eu fiz isso por causa do nosso episódio sobre rotina, e uma coisa muito interessante aconteceu comigo. Eu decidi não usar redes sociais até as 11 da manhã, todos os dias, durante a semana e final de semana também. E o que aconteceu foi que, não usando as redes sociais até as 11, eu achei que quando desse 11 da manhã em ponto, eu ia pegar o celular e ver tudo que eu perdi, entre aspas. E já desde o primeiro dia eu simplesmente esquecia. Quando eu via já tava na hora do almoço, assim, e eu não tinha nem visto nada de redes sociais. E eu acabei, por fazer isso, percebendo que não precisava muito, sabe?
Então, assim, eu até deletei elas do meu celular recentemente. Eu ainda tenho perfil em todas elas, as grandes, eu ainda uso, eu uso pra me comunicar e tal. Mas eu acabei fazendo esse detox aí, meio que sem querer. E é bem interessante, eu achei legal essa ideia. Eu acho que vale a pena tirar uma pausa das redes sociais. E o que eu tava pensando é que, há um tempo atrás, muita gente falava isso, eu tô saindo do Facebook, aí a pessoa excluía o perfil. Eu tinha um primo que fez isso há um tempo atrás, e eu ficava pensando, pra quê? Que mal que tá te fazendo, sabe? E assim, não é que faça mal, mas tá, é uma experiência interessante. E aí eu tava pensando, tem várias pessoas que, às vezes, desistem de comer carne, ou sei lá, começam a fazer yoga, sei lá, e dizem, não é pra mim, tipo, tá comendo carne no mês seguinte. Mas eu nunca vi alguém que deu uma reduzida legal nas redes sociais e depois veio me dizer, eu tive que voltar com tudo porque eu preciso. Então eu acho que existe uma ilusão de necessidade das redes sociais. E eu acho que é muito fácil derrubar essa ilusão usando uma metodologia dessa de fazer o detox das redes sociais. Assim, eu também acabei fazendo quase sem querer, assim. E bem que nem tu falou, assim, tu fica até às 11 da manhã sem usar as redes sociais e os primeiros dias tu fica pensando, eu vou perder muita coisa, mas aí quando eu chegar lá eu vou ver tudo que eu perdi. E depois de alguns dias tu começa a ver que tu não perdeu nada, porque não aconteceu nada. Sabe, não tem nada acontecendo, só que as redes ficam criando essas notificações o tempo inteiro para sempre parecer que tem algo acontecendo. E até uma coisa também relacionada com isso, faz uns 2 anos talvez, que o iPhone e, se não me engano, o Android também foi na mesma época que lançaram essas funções para te ter um relatório de tempo, né? O quanto tempo tu fica em cada um dos aplicativos que tu tem no teu celular. E as pessoas tiveram reações muito negativas com essas funções, não por causa da função em si, mas porque elas começaram a ver que elas gastam muitas horas nas redes sociais e elas nem percebiam isso. Sim. Que a pessoa abria, desbloqueava o celular e ela, sem pensar numa memória muscular, ela abria uma rede social, abria o Reddit, que seja. Sim. Aí ficava um tempo ali no Reddit, aí fechava, ia fazer outra coisa, abria o Reddit de novo, sem perceber que ela tava ali, sem saber por que ela clicou. É tipo aquela coisa de abrir a porta da geladeira pra ver o que tem dentro e aí tu esqueceu por que tu tava abrindo a porta da geladeira. É a mesma coisa, só que a gente faz isso com os aplicativos, assim, a gente, por memória muscular, buscando essa dose de dopamina, a gente clica, sem pensar muito bem, a gente nem sabe por que a gente clicou. Então as pessoas começam a se assustar com a quantidade de horas que elas gastam na semana com redes sociais. Tá, eu ia pegar o teu segundo ponto agora, que era o Instagram Reality, eu ia defender um pouco as redes sociais, mas já que a gente tá falando disso, vamos pro teu primeiro ponto ali, que foi o Mindless Clicks, que é sair clicando sem nem pensar no que a gente tá fazendo, que é exatamente disso que tu tá falando agora. E eu fiz justamente isso, eu deletei o Facebook e o Instagram do meu telefone, porque eu acabava abrindo sem querer o tempo todo. E aí é engraçado que eu coloquei um aplicativo de notícias no lugar onde eles ficavam, e agora eu abro o aplicativo de notícias meio que por memória muscular, eu desbloqueio o celular e vou pras notícias. Aí quando eu chego lá eu percebo o que eu tô fazendo, aí eu já dou uma lida numa notícia ou que outra. Então, de fato, isso acontece bastante. E eu acho que isso não acontece só com redes sociais, mas sim, de fato, acontece bastante com redes sociais. Isso da gente tá clicando e tá fazendo o scroll ali rolando, e não tá nem prestando muita atenção no que a gente tá vendo. Mas agora voltando ali no teu segundo ponto, e eu tô começando a me confundir aqui porque eu já não sei mais se eu tô defendendo as redes ou se eu tô atacando. Eu acho que o Instagram Reality eu vou defender um pouquinho elas, porque sim, isso acontece muito, das pessoas olharem pras redes e ficar pensando, todos meus amigos estão curtindo, enquanto que na verdade quando vai ver, todos os amigos estão em casa postando umas fotos de 2 anos atrás. Às vezes a pessoa nem tá fazendo aquilo, ou ela tá, mas também se tu tem 100 amigos, a chance é que, sei lá, 10 deles estejam realmente fazendo alguma coisa legal aquele dia, não quer dizer que todo mundo faz coisas legais o dia todo. E eu acho que isso acontece bastante, da gente projetar essa ideia de que todo mundo tá curtindo mais que eu, todo mundo tem planos pro futuro, menos eu. Mas isso já acontecia antes, isso eu acho que é uma coisa meio que fundamental do cérebro humano, porque antes das redes sociais a gente olhava, sei lá, revistas sobre celebridades e pensava, olha, essa pessoa tem tudo e eu não tenho nada. Eu acho que a grande diferença é que hoje em dia a gente consegue fazer essa comparação com pessoas do nosso círculo social, dos nossos amigos. E aí essa comparação dói um pouco mais, porque é mais fácil aceitar que uma celebridade ou que uma pessoa que tu admira tenha tudo e tu não tenha nada, entre aspas. E quando a comparação é com alguém que tu conhece, ela fica mais difícil. Mas eu acho que isso é uma coisa que o nosso cérebro quase procura, assim, tu não acha? Sim, as pessoas procuram por isso, mas eu acho que talvez o argumento aqui seja mais por conta da escala em que isso acontece. Porque antes tu via celebridades em revistas, mas a celebridade ainda era algo que parecia um pouco distante. Agora tu tá vendo o teu colega de trabalho e parece que ele tá sempre fazendo coisas legais. Por mais que tu saiba que ele tá fazendo as mesmas coisas que tu, porque tu senta do lado dele todos os dias, sabe? Só que ali tem esse certo filtro, onde as pessoas só estão postando coisas positivas. Então quando tu tá se comparando e tu tá num momento em que tu não tá tão feliz, tu começa a achar que tu é a única pessoa infeliz do mundo. Mas eu acho que é bem uma questão de, que nem tu falou, pra questão das bolhas, né? A gente aprender como é que tá funcionando aquela rede social, pra gente
gente saber que, obviamente, ninguém vai postar que tá triste no Instagram, sabe? Então, mas aí eu achei um argumento que eu achei super paradoxal, eu queria ver qual é a lógica disso aqui. Eu vi que as redes sociais, elas causam inveja nas pessoas, que é o que a gente tá falando agora, de ver pessoas fazendo coisas melhores do que tu tá fazendo. Mas ao mesmo tempo eu vi argumentos de que as redes sociais estressam as pessoas porque vem muita coisa negativa dali. Então é uma coisa ou outra, ou as redes sociais têm o poder de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou de repente são redes diferentes, não sei. De repente a pessoa se estressa com o que ela vê no Twitter, fica com inveja do que ela vê no Instagram, por exemplo, não sei. Pode ser, faz sentido. É que aqui também a gente tá falando de redes sociais como um conceito único e perfeito, assim. Obviamente, cada rede social tem aspectos diferentes, né? Que nem eu falei, tu não vai postar uma foto triste no Instagram, mas talvez no Twitter tu comente que tu tá se sentindo triste, sabe? Então, tem uma certa lógica diferente em cada uma dessas redes. E eu acho que quando a gente fala muito de estresse, de pessoas sentir raiva, é muito mais nessas redes onde as pessoas estão compartilhando notícias, compartilhando links, e essas outras onde a gente tá compartilhando momentos da vida, talvez seja um pouco diferente essa relação, sabe? Faz bastante sentido. Tá, mas vamos falar de alguma coisa positiva aí, porque a gente falou que ia falar pros dois lados da moeda e a gente tá meio que buscando as coisas mais negativas. As redes sociais são lugares bons pra fazer amigos, porque muito se fala que redes sociais são um lugar fantástico pra conhecer pessoas e manter contatos e tudo mais. O que tu acha disso? Tu acha que é mesmo? Claro, essa questão de criar relações sociais é o fundamento das redes sociais, né? Se a gente pegar as maiores hoje, todas elas surgiram em ambientes universitários, das pessoas criarem conexões entre pessoas que estavam ali naquele campus, ou são redes sociais que foram criadas com esse intuito de tu reencontrar colegas do passado, assim. Então tem muito essa questão de se conectar com outras pessoas. Talvez se fosse 30 anos atrás, tu tinha se mudado para Toronto e a gente nunca mais conversasse, ou se conversasse uma vez por ano por telefone, assim, ia ser uma ligação curta porque ia ser uma fortuna essa ligação. Então, eu acho que sim, esse é um aspecto muito positivo e é talvez o principal ponto de venda, digamos assim, para as redes sociais, assim, a gente poder se comunicar com qualquer um o tempo todo. É que aí que tá, eu acho que se a gente vê WhatsApp, FaceTime como redes sociais, eu vou concordar com o teu argumento. Mas se a gente vê isso como ferramentas de conversa que são diferentes de redes sociais, aí eu já não concordo, porque eu não acho que a rede social te oferece um lugar ideal pra tu ter um relacionamento mais próximo com aquela pessoa. Se eu tivesse me mudado pra Toronto 30 anos atrás, como tu falou, aí beleza. Só que há 30 anos atrás não existia também outras ferramentas, entende? Se a gente estivesse falando de uma realidade onde existisse aqui o FaceTime e o WhatsApp, a gente ia ter o mesmo tipo de relacionamento que a gente tem hoje. Eu ia saber de ti e tu de mim as mesmas coisas que a gente saberia com ou sem redes sociais. Porque eu acho que a rede social não é, pelo menos pra mim, o espaço pra saber esse tipo de coisa. É que a rede social, eu acho que ela é meio que uma vitrine de tudo e todos. Eu vou ver todos os meus 400 amigos e eu vou saber tudo que eles estão falando. Até certo ponto, lógico, mas eu acho que isso não é a receita pra manter um relacionamento mais significativo com uma pessoa, com duas ou com três, ou mesmo com um grupo, entende? Por exemplo, a gente tem um grupo de amigos no WhatsApp, eu acho que isso é muito, muito mais útil e serve mais o propósito de aproximar aquelas pessoas do que ter um grupo ali nas redes sociais. E eu acho que a gente foi de fóruns na internet pro cenário que a gente tem hoje, e o que aconteceu aí foi que nos fóruns tu conhecia pessoas por causa de interesses, por causa de fatos, de ideias, e tu criava um relacionamento com aquelas pessoas em cima disso. E hoje as redes sociais, elas te obrigam, uma obrigação social, mas elas te obrigam a adicionar todo mundo que tu conhece, todo mundo que tu já viu, e tu acaba ficando ali num ambiente onde tu vai receber muita informação sobre pessoas que não te interessam muito, mas tu precisa manter elas ali, são as normas sociais que a gente tem hoje. Então, sei lá, eu acho que esse argumento de que redes sociais são a melhor coisa pra conhecer pessoas e pra manter relacionamentos, eu não concordo muito. Mas não sei, Peter, eu acho que eu tô dando uma opinião muito pessoal. Eu não acho que isso que eu tô falando é a visão que todo mundo tem. Eu, inclusive, participo de alguns grupos no Facebook e as pessoas parecem gostar bastante de entrar num grupo. Sei lá, tem um grupo, por exemplo, que é enorme aqui, que chama Toronto para Brasileiros. E aí tem um monte de gente lá que mora aqui e ficam lá trocando ideias, trocando experiências. Eu não gosto, cara, eu não gosto. Eu entro nesse grupo, eu começo a passar raiva, eu vejo as pessoas falando mal das coisas, eu vejo uma pessoa xingando a outra. Teve uma menina que viu o preço da gasolina, era tipo 189, alguma coisa assim. Aí ela foi lá nesse grupo e perguntou, isso é um preço mensal? Só que não, esse é o preço em centavos, tipo, o litro é 1,89. E aí tacaram pau nela, mas que burra, como é que vai ser o preço mensal?
Então eu acho que é um ambiente meio hostil, mas de novo, isso é a minha visão, eu vejo bastante gente usando pra isso, porque é que a questão é a seguinte, né, se a gente começa a dizer que rede social não serve pra relacionamentos, então serve pra quê? Pra nada, né? Então, de novo, eu acho que isso é uma opinião muito pessoal minha, eu acho que eu já gostei muito das redes pra fazer isso, hoje eu já tenho maneiras que eu prefiro, mas eu acho que elas ainda são muito utilizadas e bem utilizadas por talvez a maioria das pessoas que estão... Não, exato, eu acho que tu traz aí até que a gente tem dois aspectos nas redes sociais, né? A gente tem as redes sociais que são mais para troca de mensagens, né? Para mensagens instantâneas, digamos assim. E a gente tem esse outro lado que é de compartilhar conteúdo com outras pessoas, né? A pessoa criar um post e compartilhar, tirar uma foto e compartilhar com os outros, ou criar um vídeo, né? E publicar esse vídeo para outras pessoas verem, que também é um aspecto social das redes sociais, né? Colocar o conteúdo lá para que as outras pessoas interajam, curtam, compartilhem, deem joinha e todas essas outras coisas. Tá, deixa eu tentar de novo achar uma coisa positiva na minha visão nas redes sociais. Eu acho que isso aí que tu tocou agora é um quesito interessante. Essa parte de colocar o conteúdo lá e, digamos assim, ver o que as pessoas acham daquilo e receber retorno sobre aquilo. Por um lado, eu acho isso um pouco superficial, mas por outro lado, eu acho que é uma parte importante pra gente, como ser humanos, ter validação, ter aprovação. E de novo, eu não tô falando só de postar um negócio lá e um monte de gente curtir, eu tô falando de coisas um pouco mais profundas, um pouco mais significativas. E eu, sinceramente, eu achava que eu não dava muita bola pra isso, eu posto alguma coisa lá, se alguém curtir ou não curtir, eu não fico olhando o tempo todo, eu não me importo muito. Mas aí essa semana eu tive uma experiência mais que me mostrou que é importante sim pra todo mundo. Eu tava falando com um tio meu, e esse tio ele é um cara que eu respeito muito, ele é um médico, tem toda a vida organizada ali, aquelas pessoas que tu olha assim e pensa, esse é o cara, quando eu crescer eu quero ser assim. E eu tava conversando com ele sobre outros temas, enfim, e ele me recomendou um podcast que ele escuta, e eu fiquei super feliz na hora de tipo, pô, esse cara, um cara que eu respeito, um cara que eu admiro, escuta podcast, que legal. Aí eu fiquei pensando sobre isso, por que eu fiquei feliz com isso, com esse fato aleatório? É por causa de validação, sabe? É porque eu tenho um podcast e eu tô vendo que pessoas que eu respeito e que eu admiro gostam de podcasts, acompanham. Eu acho que ele não acompanha o nosso, mas eu não sei nem se ele sabe que existe. Mas enfim, é um cara que gosta disso, gosta de um interesse meu. E eu achei isso muito legal. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E realmente, a rede social, ela facilita esse processo de validação. E ela facilita muito, porque as pessoas têm esse preconceito de... eu tô vendo que o cara tá fazendo uma coisa que eu achei legal, que eu gosto. E eles acham muito difícil chegar pra aquela pessoa e falar, pô, gostei da maneira que tu se comportou ontem. Pô, gostei de tal coisa. Eu sou uma pessoa que procuro fazer isso e eu já tive reações muito esquisitas da pessoa falar, mas por que você tá falando isso? Ou então de outra pessoa dizer, tu é um puxa-saco. Meu, tô falando com um cara que não tem nada a ver com o trabalho, que eu não tô fazendo isso por interesse, entendeu? É uma coisa que eu gosto de fazer e que eu percebo que não é comum, que as pessoas não aceitam muito bem. Só que nas redes sociais é super comum. Se tu posta um negócio e a pessoa vai lá e comenta, adorei, fantástico, é uma coisa normal. Então eu acho que a rede social serve como uma plataforma de validação. E eu acho que isso é mais importante do que eu gostaria de admitir que isso é. Esse também é um aspecto bem interessante, assim. Tanto que existem redes sociais que são específicas para alguns assuntos, né? Tem redes sociais só para pessoas que se interessam por música, redes sociais só para quem se interessa por alguma outra coisa, enfim. Mas esse é um argumento que tem os dois lados também, né? Que é bem curioso, assim. Tem esse lado da validação de fato, assim, tu perceber que tem pessoas com interesse em comum e tu criar esse senso de comunidade com elas, mas também dá para se chegar no extremo da pessoa ficar buscando incessantemente por essa validação, assim, que é umas pessoas que postam uma foto e aí ficam lá esperando pelos likes e atualizando e vendo se alguém curtiu e ninguém curtiu e a pessoa começa a ficar ansiosa porque ela tá buscando sem parar essa validação, assim, e aí se uma foto tem menos de X likes, ela se sente mal porque ela não conseguiu toda a validação que queria. Então é curioso, né? Como a gente tem, assim, essa questão de todas as coisas que são extremamente positivas, elas, quando chegam nesse extremo, também são extremamente negativas. Eu acho isso muito curioso quando a gente tá falando de redes sociais. Pois é, por isso que eu tendo a acreditar que a rede social como um todo e praticamente todos os aspectos que são vistos como negativos, eles na verdade não são negativos. Eu acho que a questão toda é a pessoa entender o que tá acontecendo ali, entender por que aquilo tá acontecendo e não ser mindless, como a gente citou antes, e saber o que tá rolando ali e tá preparada para aquilo, porque isso de postar uma foto e ficar para baixo se não receber um número de curtidas, isso é bem comum. Eu tava lendo um estudo, inclusive, que diz que das pessoas estudadas, entre 5 a 10% das pessoas que eles entrevistaram podem ser consideradas como pessoas viciadas em redes sociais. E eles não usam essa palavra viciadas para chamar atenção ou como uma alusão. Eles usam no sentido exato da palavra mesmo. Uma pessoa que depende daquilo para conseguir se manter, seguir em frente.
E essa questão de ficar esperando um número X de curtidas ou de comentários é um dos principais aspectos desse vício. E, 5 a 10% de entrevistados é um número bem grande se tu considerar que a gente tá falando do estado mais rígido possível. E só um dado interessante sobre isso. Eu li que as pessoas normalmente falam de 30 a 40% do tempo sobre elas mesmas. Então, as pessoas estão conversando, 30 a 40% do tempo é sobre elas mesmas. E nas redes sociais é 80% do tempo. Então, é o dobro ou mais que o dobro. Isso eu achei interessante. Faz bastante sentido. Redes sociais, as pessoas falam bastante delas mesmas. Mas 80% é um número grande, hein? Sim, é interessante. Mas é também um estímulo das próprias redes ou das maiores redes hoje, né? Quando tu entra, elas estão lá o que você está pensando, o que você está fazendo agora. Não é o que vocês estão fazendo. Bom, mas me parece que tem algo por trás de todos esses pontos que a gente está falando, que é bem essa questão dos algoritmos, que não são exclusividade das redes sociais. Quase todas as plataformas digitais hoje se valem de algoritmos para fazer alguma coisa, ou para entregar uma função, para sugerir conteúdos, para sugerir produtos, enfim. Mas me parece que todos esses problemas estão, de alguma forma, relacionados com os algoritmos. O que é algo bem curioso, assim, porque os algoritmos realmente são extremamente positivos e muito úteis, seja para a gente descobrir novos filmes ou coisas que a gente gosta, sabe? Mas tem um aspecto que eu acho muito curioso, é que os algoritmos, eles são basicamente equações matemáticas que a gente coloca num computador para eles chegarem num resultado. Então a gente coloca o resultado final que a gente quer que ele produza, e aí através de machine learning, geralmente, a gente faz com que o próprio computador vá aprendendo e descubra o melhor caminho para chegar lá. Então esses algoritmos acabam entregando o que a gente pediu para eles, mas a gente não sabe como é que eles funcionam, a gente não sabe o que aconteceu naquele algoritmo, e aí a gente pode ter vários outros problemas, e alguns desses problemas são isso, assim, os algoritmos que ficam ali tentando manter a retenção, eles começam a mandar conteúdos cada vez mais pesados para te manter uma bolha cada vez mais fechada. E aí o algoritmo cumpriu a função dele, porque a função dele era simplesmente retenção. E a gente não sabe como ele chegou nisso, que conteúdos ele foi buscar, por que ele foi buscar aqueles conteúdos para reter aquela pessoa. Então eu acho que tem muito disso por trás, assim, muito dessa questão de algoritmos que a gente ainda não entende muito bem e que é um aspecto justamente desses últimos anos das redes sociais que cresceu, né? Eu acho algoritmos um assunto muito engraçado, porque se tu tenta explicar para alguém de fora e tu fala, ele é um código que vai enviar conteúdos relacionados ao que eu gosto, a pessoa vai pensar, super simples. Mas aí tu começa a entrar no assunto e tu vê que nem as pessoas que escrevem os algoritmos entendem como que eles funcionam. Eu acho muito interessante isso, muito intrigante também. De novo, eu não acho que seja o problema, eu não acho que a questão técnica, que o lado técnico é o problema, eu acho que é só uma questão de entender que isso está acontecendo e saber o objetivo, o porquê que isso está acontecendo e tomar as ações que tu acha prudentes a partir daí. Eu acho que é muito mais isso de saber, de conhecer, do que dizer se isso é bom ou não, sabe? Que isso é o que eu acho mais interessante dessa discussão toda sobre redes sociais, assim, desde o começo do episódio. Que as mesmas coisas que são muito positivas também são as que podem ser negativas. E aí os algoritmos que são o que estão puxando mais essa discussão nos últimos tempos são justamente para os dois lados, né? Para as coisas positivas que a gente vê nas redes e também para as coisas negativas. Sim, tem muito essa dicotomia de positivo e negativo em redes sociais. Eu acho que a gente puxou um pouco mais pro negativo na nossa conversa aqui, mas é uma visão muito pessoal nossa. Eu acho que os dois lados existem e os dois lados são bem grandes. Eu vejo muita coisa positiva nas redes sociais e o único motivo de eu não ter entrado e falado muito sobre elas é porque eu acho que são coisas que todo mundo já tá cansado de ouvir. Essa questão de diminuir distâncias e tal. Agora, eu ouvi uma palestra ontem ainda sobre essa questão de diminuir distâncias e de que a gente tá separado de todo mundo por no máximo 6 graus de relacionamento, que é uma coisa que a gente até já comentou em outro episódio. E aí ela jogava contra isso também. Quer dizer, todo lado positivo tu consegue achar uma parte negativa daquele lado positivo, o lado escuro da lua, né? O que ela falava e eu achei muito interessante é que as redes sociais diminuem os caminhos necessários para chegar em qualquer pessoa do mundo, em qualquer oportunidade, mas elas deixam esses caminhos mais difíceis de trafegar. E aí eu lembrei muito de um exemplo pessoal aqui, daquele meu canal do YouTube que eu fiz com a minha esposa um tempo atrás, que eu já comentei aqui. Ele tornou possível para todo mundo que estava assistindo os vídeos, principalmente aí no Brasil, porque a gente falava muito para brasileiros, contatar as pessoas desse lado daqui. Não falar diretamente comigo, eu tô dizendo isso, é lógico, é só mandar um comentário, mas, por exemplo, conversar com a empresa onde eu trabalhava, com a escola onde eu estudei. Porque para fazer isso eles precisavam passar só por 1 grau de conhecimento, que era eu. Eles iam lá, davam um like no vídeo e mandavam um comentário. Só que não é tão fácil quanto parece, porque aí o que acontecia é que as pessoas vinham pedir emprego, vinham perguntar se tinha lugar para elas trabalhar. E eu não vou
passar isso adiante para a empresa, entendeu? Eu não vou gastar um capital social que eu tenho com a empresa para recomendar uma pessoa que eu não conheço. Então, assim, os caminhos estão mais curtos, sim, mas eles também estão bem mais difíceis de trafegar. Se eu tiver algum amigo no Facebook que for amigo ou tiver um contato com o Barack Obama, não é só por isso que eu vou conseguir conversar com o Barack Obama. Se eu pedir para ele, me dá o endereço, me dá o WhatsApp do Barack Obama, ele não vai me passar, entendeu? Então, eu acho que os caminhos estão mais curtos, sim, mas eles também estão mais difíceis de trafegar. Então, no final das contas, eu acho que isso é um lado positivo e bem positivo, mas também não é o Porto dos Milagres, não é a oitava maravilha do mundo. Sim, essa é uma discussão que a gente vai ouvir muito ainda, ela tem muito para evoluir como um todo, seja em estudos acadêmicos, seja em discussões das pessoas enquanto sociedade, assim, a gente tem muito para refletir ainda sobre o que a gente quer para as redes sociais. Tem 2 aspectos que eu vejo que talvez sejam os principais, e aí já encaminhando para uma conclusão, talvez, do episódio. Tem essa questão da regulamentação que a gente comentou lá no começo, né? Hoje elas não têm regulamentação nenhuma. E aí eu não vou entrar nos aspectos de como é que se faz uma regulamentação, porque acho que sai da nossa área, sai da nossa seara. E aí pode ser uma autorregulamentação, pode ser uma regulamentação governamental, enfim, isso não vem ao caso agora. Mas focando no aspecto mais sociológico, o que faz sentido e que a gente pode comentar um pouco mais é nessa questão de literacias, né? Que a gente aprender a usar as coisas, que foi um ponto que tu comentou mais de uma vez no episódio. Quando a gente fala de literacia das mídias, a gente tem que aprender não só a ler e escrever, digamos assim, não só se alfabetizar em como é que se usa tecnicamente uma rede social, como é que eu clico, como é que eu abro, como é que eu crio uma conta, mas tem o que a Sonia Livingstone chama das 4 dimensões das literacias. A Sonia Livingstone, que é uma das maiores pesquisadoras de literacia dos meios de comunicação, que ela fala que tem essa questão do acesso, que é justamente o processo da gente aprender a usar, então como é que a gente acessa a rede social, mas a gente tem outras competências que são super importantes e mais analíticas, que é essa questão da gente analisar e ver o que está acontecendo ali, pensar sobre o que está acontecendo e com isso fazer avaliações. Então a gente tem que fazer julgamentos críticos com o que está acontecendo naquela mídia, então seja avaliar os aspectos políticos, ideológicos, os aspectos econômicos que estão por trás, como é que funciona, o que tecnologicamente o algoritmo faz naquela rede social, qual é a estética que a pessoa usou para criar aquele conteúdo e a própria criação de conteúdos entre as pessoas, né? Quem criou esse conteúdo, por que ele talvez tenha criado. Então tem toda uma questão de literacia que seria extremamente importante das pessoas aprenderem nas redes sociais, não só aprenderem a usar ela, como é que ela abre e fecha, como é que posta. O que eu também não estou dizendo que seja fácil, assim, é extremamente complexo e eu acho que não tem uma resposta de como é que se ensina nessa dimensão a se usar uma rede social, né? Um aspecto extremamente complexo. Eu acho que é extremamente complexo, mas eu acho que as pessoas não precisam entrar tão a fundo, pelo menos 99% das pessoas. O que eu acho muito louco é pensar que tem aí 2 a 3 bilhões de pessoas no mundo utilizando redes sociais e cada uma delas colocando, sei lá, de 500 a 1.000 horas por ano nas redes sociais e elas não param para se perguntar o que está acontecendo atrás da tela. Eu lembro que quando eu era criança eu me perguntava muito como é que a televisão faz dinheiro? Será que eles sabem que eu tô assistindo? Mas se eles souberem, eu não tô pagando. E eu ficava pensando isso. Claro, naquela época não tinha Google, não tinha nada. Então eu não conseguia chegar a uma resposta. Depois me explicaram que era pela publicidade, tá? Hoje em dia, lógico, me parece muito óbvio, mas na época eu não entendia muito bem. Agora eu tô falando isso e eu mesmo, Peter, eu uso o WhatsApp há quantos anos? Desde que lançaram. E essa semana, cara, fazendo a pesquisa pra esse episódio, que eu fui colocar no Google como que o WhatsApp faz dinheiro. Porque eu não sei, porque eles não têm propaganda, eles não te vendem extra nenhum, eu não sabia como é que eles faziam dinheiro. Eu fui atrás e descobri agora, então quer dizer, eu tô falando isso, mas eu tô falando isso até pra mim mesmo. Alguma pesquisinha ali, tentar entender o que tá acontecendo, por que acontece, como que acontece. Eu acho que é muito interessante, eu acho que é muito relevante. Redes sociais são uma parte enorme do nosso dia a dia. E eu concordo contigo que isso aí, tudo que tu listou, é bastante complexo. É interessante saber que existe, mas eu não espero que todo mundo vá entrar tão a fundo assim. Mas entender um pouco melhor o que tá acontecendo ali, eu acho que é super relevante. E bem pra concluir, assim, eu acho que não tem resposta ainda pra essa pergunta, sabe? É o que a gente tá aqui tentando responder, mas não tem resposta e a gente vai levar anos ainda, eu acho, pra conseguir chegar a algo que seja levemente, talvez, um consenso, sabe? Então, se as redes sociais são sociais, não sei. Concluo assim. Que bom, porque se a gente tá começando a estragar o nosso slogan, tentando responder a fundo cada coisa, aí a gente diz que a gente quase nunca tem as respostas e sempre termina com uma resposta, que isso? Vamos deixar por isso mesmo, vamos deixar assim. Beleza, não sei. Valeu. Valeu. Olá, ouvinte! Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais, e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito.
E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.